Boa noite, Paulo. Boa noite, Vânia. Um prazer, um privilégio estar aqui. Boa noite a cada um, a cada uma dos mais de 200 que nos acompanham aí de todo o Brasil e inclusive de outros países. É bom estar sentindo essa presença fraterna, sororal de todos os irmãos e irmãs de muitas fraternidades, e iniciando essa preparação à festa de Santa Clara. Esse momento é importante para nós de retomar, reviver a espiritualidade franciscana e clariana. E esse ano, com esse tema tão desafiador, tão atual, da sinodalidade. E certamente, como a irmã Vânia já salientava, Clara tem muito a nos dizer sobre esse apelo que hoje o Papa Francisco nos faz de viver a igreja de um outro jeito. A sinodalidade não é um evento, não é um processo, não é uma instituição, a sinodalidade é um modo de toda a igreja ser. E eu queria começar com um aspecto histórico, um pouco para chamar a atenção, que o que o Papa Francisco está chamando não é uma novidade, não é algo, uma inovação na vida da igreja, porque algumas pessoas às vezes dizem, essa é a grande novidade do Papa Francisco, que coisa boa a sinodalidade. Pois é, na real, não é muito bem isso. E Francisco e Clara nos ajudam a entender. E se nós olhamos e nos perguntamos por que Clara e Francisco são tão atuais nessa temática, se nós olhamos a Idade Média, tanto na vida da sociedade como da igreja, ela não é tão tenebrosa como às vezes as pessoas nos apresentam. A Idade Média teve suas sombras, como todo o tempo histórico, mas também teve suas luzes. E nessa temática da sinodalidade, a Idade Média tem muito a nos ensinar. Apenas alguns podem estar se perguntando, mas por que está começando a falar por esse lado? Pois é, na Idade Média, no tempo de Francisco, houve na igreja uma média de 3 concílios a cada século. 3 concílios a cada século. No século XII teve 3 concílios, no século XIII teve 3 concílios, no século XIV teve 3 concílios, no século XV teve 3 concílios, e no século XVI teve 2 concílios. Ou seja, em média, a cada 30 anos, se fazia um concílio onde participavam representantes de toda a igreja. Isso é importante lembrar porque no século XX tivemos um concílio, no século XIX tivemos um concílio, a maioria não sabe que existiu o Vaticano I, né? A gente só lembra do Vaticano II. No século XVIII não tivemos nenhum, no século XVII não tivemos nenhum. Ou seja, na modernidade houve muito menos concílios do que na Idade Média. E na Idade Média não havia só concílios, havia os sínodos regionais, os sínodos imperiais, os sínodos de cada região, de cada principado, e neles não participavam apenas os bispos e os clérigos. Os sínodos tinham como participantes, em sua grande maioria, leigos e leigas. E também nos concílios. A participação de leigos e leigas na Idade Média era muito maior do que hoje. Hoje não temos nenhum leigo participando de um concílio, nem de sínodo. Na Idade Média, eles eram a maioria, os leigos ou leigas. Ou seja, se vivia muito mais na prática a sinodalidade na Idade Média do que na Idade Moderna. Isso é importante de lembrar. Então, quando nós mas Francisco e Clara, de onde tiraram isso do modo de exercer a autoridade que a irmã Vânia nos trazia presente? Era a prática eclesial, que ainda se vivia algo daquilo que era o princípio eclesiológico do tempo patrístico, que dizia que tudo que interessa a todos, por todos, deve ser decidido. Então, esse espírito sinodal era muito mais presente no tempo de Francisco do que é hoje na igreja. Oxalá
que num futuro breve nós recuperemos esse modo de ser igreja, e esse modo de fazer igreja, e esse modo de exercer o poder na igreja. Durante o tempo de vida de São Francisco, em 1215, o Papa Inocêncio III presidiu o quarto concílio de Latrão, em novembro de 1215, e certamente isso deve ter impactado muito a igreja e a sociedade da época, inclusive deve ter tocado muito a Francisco de Assis e a Clara de Assis, porque eles eram, de certo modo, objeto do Quarto Concílio de Latrão. O Quarto Concílio de Latrão tratou dos movimentos pauperistas, e vários deles foram considerados heréticos, e o de Francisco e Clara não entrou na lista dos que foram considerados heréticos, mas estavam aí sendo considerados também. Então, Francisco não passou alheio a isso, Clara não passou alheio a isso. Os irmãos e as irmãs que os acompanhavam viveram essa realidade de sinodalidade. Então, o primeiro ponto que eu queria lembrar era esse, né? Francisco e Clara não inventaram do nada, eles viveram um tempo em que a sinodalidade era uma prática na igreja, e certamente isso influiu no seu modo de pensar e no seu modo de fazer. O segundo ponto que eu queria trazer presente é que a vida religiosa da época também estava marcada pelo princípio da sinodalidade. A regra que regia as diversos mosteiros normalmente era a regra de São Bento. E se nós olhamos a regra de São Bento, quando ele fala do modo de tomar as decisões, do modo que o abade devia proceder para tomar as decisões, ela é muito clara. Quando há algo importante a ser decidido no mosteiro, diz a regra de São Bento, o abade deve convocar toda a comunidade, e toda a comunidade deve ser ouvida antes que o abade tome a decisão. E é bem clara a regra quando diz o seguinte: dissemos que todos sejam chamados a conselho, porque muitas vezes o Senhor revela ao mais moço o que é melhor. Ou seja, outra vez aquele princípio fundamental da sinodalidade, de que tudo aquilo que interessa a todos, por todos deve ser decidido. Quando o bispo, o cardeal, propôs a Francisco que ele assumisse a regra de São Bento, Francisco não quis, ele quis ter a sua própria regra. Mas São Francisco não desprezava, com certeza, esse modo de tomar as decisões proposto por São Bento e praticado nos mosteiros. Inclusive, se nós visitamos os mosteiros e os conventos mais antigos, nós vamos encontrar lá a sala do capítulo. E é uma sala fechada, sem janelas, e disposta de forma circular, em que todos se sentam ao redor e todo mundo enxerga todo mundo, e todo mundo pode tomar a palavra na hora de uma decisão importante. Ou seja, o modo de tomar as decisões nos mosteiros certamente inspirou Francisco, esse modo proposto por Francisco e Clara, esse modo proposto por São Bento, de que todos, sem discriminação nenhuma, possam participar nas decisões que interessam a todos. Então, depois desse segundo ponto, eu quero apenas lembrar de um terceiro, né? A irmã Vânia falava do modo como Santa Clara organizou a vida e a gestão, a administração das relações no convento, e é bom lembrar, né, que Francisco também fez algo semelhante numa outra realidade. Claro, Santa Clara vivia no mosteiro, porque a vida religiosa, a igreja na época não comportava, não admitia que mulheres tivessem uma vida itinerante, fossem pregadoras. Francisco e seus irmãos tiveram como princípio andar de um lado para o outro, anunciando a paz, o bem, anunciando o evangelho. Mas Francisco guardou essa dimensão da sinodalidade, dispondo lá na regra não bulada que a cada ano, na festa de São Miguel, os frades deviam reunir-se
todos para, junto com seu ministro, tratar das coisas que pertencem a Deus, diz ele na regra não bulada. Ou seja, era um momento de encontro, de festa, de celebração e de decisão da comunidade. E aqueles que vivessem longe, dispersos, diz ele, nas regiões ultramontanas ou ultramarinas, ou seja, do outro lado dos Alpes ou do outro lado do Mediterrâneo, deviam reunir-se todos os frades pelo menos a cada 3 anos em Santa Maria da Porciúncula, por ocasião da festa de Pentecostes. E era o grande encontro, a grande festa e também o grande momento de decisão em que os frades reviam o seu modo de vida e reviam aquilo que eles tinham disposto e aperfeiçoavam a regra para que ela fosse adequada às novas circunstâncias da vida. Ou seja, desde o seu início, a fraternidade de Francisco, ela guardou esse modo sinodal de tomar as decisões. Então, essa prática certamente marcou os frades, as irmãs, e marca até nós hoje e é inspiradora para nós seguirmos nesse caminho da sinodalidade. Então, terceiro ponto, essa prática de Francisco e todos os frades de a cada ano reunir-se todos juntos na festa de São Miguel para o capítulo de São Miguel, ou os que moravam além mar ou além montanhas, a cada 3 anos, e ali que foi sendo composta aquilo que nós chamamos hoje a regra não bulada, e que depois, a partir da decisão de 1222, se tornou a regra aprovada pelo Papa. Mas há algo que eu creio que a espiritualidade franciscaniana tem a contribuir para um processo sinodal e para uma igreja sinodal que vai além dessas questões legais. É aquilo que eu chamaria a espiritualidade do poder. Porque às vezes nós falamos do poder como se fosse uma coisa. O poder não é uma coisa. O poder é uma relação que nós estabelecemos com as pessoas. Ninguém toma o poder, a gente constrói o poder, e constrói relacionando-se, e dependendo do modo como nós nos relacionamos, construímos um tipo de poder, um tipo de governar a sociedade, o modo de governar a igreja. E se nós olhamos os textos de Francisco, aqueles que remontam a ele, que foram de seu punho, de sua palavra, tem uma dupla de palavras que revém em praticamente todos os escritos em que Francisco aborda essa questão. Ele nunca chama os frades de abades. Aliás, lá na regra não bulada, quando ele fala da correção do recurso que os frades podem ter quando tem algum problema, ele diz assim que taxativamente, né, no capítulo 6 da regra não bulada, que nenhum frade se chame de prior, mas que todos se chamam de frades menores. Isso é muito interessante, porque prior nos traz aquela ideia daquele que está acima, e Francisco diz, ninguém está acima de ninguém. Todos estamos abaixo dos outros, ou seja, a minoridade é a característica, é aquilo que nos faz frades. E o modo de garantir que o governo, que as relações entre os frades sejam mantidas nessa perspectiva da minoridade, é que aqueles que são encarregados de cuidar dos frades, eles se considerem ministros e servos. Essa dupla de palavras que revém constantemente, ministro e servo, ministro e servo, ministro e servo. E não só para os frades, ele diz isso, mas para todas as pessoas que querem viver o tipo de vida que ele propõe. Na carta aos fiéis, na segunda recensão, ele também usa essa linguagem, ministro e servo. É para todos que querem voltar ao Evangelho. Servir, a espiritualidade do serviço é a que fundamenta a sinodalidade para Francisco.
Então, não basta ter estruturas sinodais, não basta ter normas sinodais, não basta estar determinado na regra ou nas constituições que tudo deve ser decidido por todos, se não se vai naquilo que sustenta esses princípios, que é a espiritualidade do serviço. E Francisco, ele usa um texto evangelho, uma imagem que é muito ilustrativa do modo como ele compreende o exercício do poder. Tanto na regra não bulada como nas admoestações, ele afirma que os que estão constituídos como ministros gloriam-se da prelatura, de servir como se tivessem sido encarregados do ofício de lavar os pés dos irmãos. Prelado, na sociedade medieval, e até hoje, né? Prelado era a pessoa importante, a pessoa que mandava. E Francisco diz, olha, o modo de mandar entre os frades deve ser o de lavar os pés uns dos outros. E, lá na regra não bulada, no capítulo 6, ele volta a utilizar essa expressão. E nenhum se chama de prior, mas, em geral, todos se chamam frades menores e um lave os pés dos outros. Ou seja, a espiritualidade que sustenta esse modo sinodal de viver e de exercer o cuidado de uns para com os outros, entre os irmãos e as irmãs, é o de lavar pés. E ele pede que ninguém se aproprie de nenhum poder, de nenhuma prelatura, mas que sempre nos lavemos os pés uns aos outros. E ali na regra não bulada, no capítulo 4, quando ele fala dos ministros e dos outros frades e de como deve se organizar, ele traz uma sequência de citações bíblicas fantásticas, né? Quando ele diz todos os meus frades benditos obedeçam diligentemente aos que foram instituídos como ministros e servos, no que diz respeito à salvação da alma e não é contrário à nossa vida. E ajam entre si, como diz o Senhor. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós para eles. E o que não quereis que te façam, não faças a outro. E lembrem os ministros e servos que diz o Senhor, não vim para ser servido, mas para servir. E que lhes foi confiada a solicitude pelas almas dos frades, dos quais, se algo se perder por sua culpa e mau exemplo, no dia do juízo terão que dar contas diante do Senhor Jesus Cristo. É a mesma afirmação que Santa Clara fazia, né? Que aquele ou aquela a quem é confiado o ministério e o serviço dos irmãos e das irmãs deve primar pela prática de lavar os pés e não da prática de mandar. Ou seja, Francisco e Clara, em seu tempo, que sim guardava ainda a memória da sinodalidade, que ainda guardava a memória de São Bento e de sua regra, que pedia que nas comunidades religiosas todas as decisões fossem tomadas por todos, Francisco e Clara são profeticamente sinais que vão apontando aquilo que na igreja e na sociedade causava tanta dor e tanto sofrimento, quando dentro da vida religiosa e dentro da comunidade eclesial, alguns se apresentavam como priores ou então prelados e não como ministros e servos. E para concluir, eu só lembraria uma pequena passagem que é daqueles fioretti tão interessante da vida de Francisco, quando um fato que certamente não aconteceu, não é histórico, mas ele foi construído no sentido de guardar esse modo de ser francisclariano, de um poder que vem não da força ou de cima da pirâmide, mas que vem de baixo. É quando Francisco e Santo Domingo estariam em Roma, e lá se encontram com o bispo de Ostia, que era o protetor da ordem, e este, que depois viria a ser papa, propõe a Francisco
e a São Domingos que eles indiquem frades para serem cardeais, bispos e prelados. E Francisco e Clara, perdão, Francisco e São Domingo, eles titubeiam, um não quer responder, quer dar preferência para o outro responder, e até que Francisco toma a palavra e diz, olha, meus frades foram feitos para serem menores. E não permitais que eles sejam maiores, porque se forem maiores, deixarão de ser frades. Acho que essa passagem é muito inspiradora, é muito instrutiva, é muito provocadora, e nos faz pensar no modo franciscano de viver e contribuir na igreja para que a sinodalidade volte a ser uma realidade. É seguindo os passos de Clara, seguindo os passos de Francisco, de nos mantermos na igreja e na sociedade como menores e junto aos menores. É a partir dos menores da sociedade, dos menores da igreja, que nós podemos dar a nossa contribuição franciscana para a sinodalidade. E só uma última frase declara, ou seja, meia frase declara, porque a primeira parte da frase já foi dita no início dessa nossa conversa e depois foi repetida. Aquela famosa frase que ela escreve a Santa Inês quando diz: não perca de vista seu ponto de partida, conserve o que você tem, faça o que está fazendo e não o deixe. Só que ali a frase continua, a frase não termina aí. E a frase continua com uma adversativa. E nós sabemos que uma adversativa, ela joga a importância da frase não naquilo que foi dito, mas naquilo que vem na frente. E ela diz, mas, e aí é a adversativa, né? Em rápida corrida, com passo ligeiro e pé seguro, de modo que seus passos nem recolham a poeira, confiante e alegre, avance com cuidado pelo caminho da bem-aventurança. O mais importante para Clara nessa frase não é o passado. O passado é importante porque é a base, é de onde viemos. Mas o mais importante é para onde vamos. Ela diz, olha, vai em frente, em rápida corrida, e não deixe que nem a poeira segure nos seus pés. Ou seja, quando nós pensamos em sinodalidade na perspectiva clariana e franciscana, é importante olhar para trás. Mas mais importante ainda é olhar para frente, é olhar para as fraternidades, a ordem, a igreja, a sociedade que nós queremos construir. Uma sociedade e uma igreja, uma fraternidade onde tudo que interessa a todos, por todos, seja decidido. Obrigado e continuamos conversando.